para entrar na presença do nosso Senhor, Deus e Pai, através da oração. Iniciando o culto, a gente sempre inicia o culto aqui orando, né? Pedindo a graça, a compaixão de Deus, porque a gente é fraco mesmo. A gente luta para vencer esta fraqueza, mas somos fracos. Por causa disso que Paulo diz, quando estou fraco, é que estou forte. O que ele quer dizer? Quando eu me reconheço como fraco, é que a força, o poder, a compaixão, a misericórdia, a presença de Deus nas nossas vidas é muito mais latente. Deus é extremamente mais presente quando a gente se reconhece como fraco. E somos fracos, somos pequenos, cheios de defeitos, cheios de falhas. Não há quem não tenha defeitos, não há quem não tenha falhas. Isso que é importante a gente, na hora de perdoar alguém, a gente ter consciência disso. Talvez você não tenha feito para alguém aquilo que alguém fez para você, mas outras coisas você fez, porque nós somos assim, fracos. E nós carecemos, nós necessitamos desesperadamente do perdão. Perdão de Deus, perdão do Pai. Então a gente precisa estar com o coração também pronto para perdoar. A oração diz assim: perdoa as nossas faltas, nossos pecados, como nós perdoamos os nossos pecadores, aqueles que nos devem, aqueles que pecam contra nós. E a gente não pode mentir. A gente não pode mentir. Se a gente, a Bíblia diz que Satã é o pai da mentira. Deus Todo-Poderoso, Deus eterno, Pai querido, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelas nossas faltas. Perdoa, Senhor, os pecados. Ajuda-nos a entendermos os nossos pecados e, com a Tua santa ajuda, podemos não pecar. Fala conosco, Senhor, neste dia. Ajuda-nos a termos coragem para as coisas que verdadeiramente precisam de coragem. Fala ao nosso coração, fala à nossa mente, fala à nossa alma, fala ao nosso espírito. Ajuda-nos, Senhor, a falarmos não, aprendermos a dizer não. Fala conosco neste dia, encerrando mais uma semana. Abre, Senhor, a nossa mente, a nossa compreensão. E, seguindo o padrão bíblico, ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é
a oração que eu apresento por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Ninguém, muito menos eu, né, está aqui para dar prova de coragem. Claro que não é isso. Mas algumas coisas precisam ser relatadas ou devem ser relatadas, porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, não pensa que Deus vem para você, aparece para você, viu, Getúlio, e diz assim: olha, Getúlio, você está no centro da minha vontade, continua. Não, Deus não faz isso. Deus vai te ajudando a entender, a compreender que aquilo que você está fazendo é um trabalho de Deus. Deus poderia fazê-lo? É lógico, mas é óbvio. Deus não precisa de mim. Certa vez eu ouvi dentro de uma igreja: mas, gente, eu ouço um negócio desse, eu levanto e vou embora. Né? Ouvi assim e foi o que aconteceu, ouvi que Deus precisa da gente, porque nós aqui pregamos o Evangelho, não sei o quê. Deus precisa de nós, Ele é Deus. A palavra diz que os anjos têm um imenso desejo, uma grande vontade de pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho é trabalho de cada um de nós e não dos anjos. Então Deus não precisa da gente. Se a gente não... Se ninguém mais sobre a face da terra pregar o Evangelho, as pedras pregam. Olha, como é possível a pedra? Eu não sei. O Deus que a gente serve, o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus dos impossíveis. Você acha que é impossível uma pedra pregar? Eu também, antes de ler a Bíblia, achava impossível a água se transformar em vinho. Deus não precisa da gente. Então, quando a gente está na vontade de Deus, a gente sente liberdade para fazer aquilo. Não pense você que você não vai ter pessoas contra. Você vai ter. Todo mundo que prega o Evangelho verdadeiro, que luta contra a mentira. Por quê? Porque muita gente prega o Evangelho verdadeiro, mas nem todo mundo tem coragem de enfrentar a mentira. E esta noite, esta madrugada, eu acordei umas 3 horas da manhã. Orei, né? E depois eu peguei o celular, entrei no YouTube, mas, gente, o que apareceu? Vários vídeos, mas muito. Isso, se você entrar, né, coloca lá para buscar, você vai ver.
de pessoas mostrando absurdos dentro da igreja, coisa que há 20 anos atrás era um ou outro gato pingado que fazia. Mostrar absurdo dentro de igreja, enfrentar isso daí. E hoje eu fiquei tão feliz, mas falei, olha, quanta gente mostrando aquilo que a gente já fala todo dia. Mas coisas que, olha, palavrões, né? Eu convido você, é claro, muito cuidado, porque isso daí, né? Mas os que eu vi foram coisas sérias, assim, muito bem feitos, inclusive. Mas sempre tenha cuidado, porque a internet, né? E a gente não pode ter medo de discutir religião, porque eu sou de um tempo em que nos ensinavam assim. Era este o ensino. Em casa, na escola, na rua e em outros lugares. Política e religião não se discute. Política, religião, eu não sei se tinha futebol no meio. Não, acho que futebol não. Bom, o que eu me lembro bem era assim, política e religião não se discute. Ou então falavam assim, não faça inimigos, não discuta política e religião. Cada um tem a sua religião, cada um pensa do seu jeito politicamente. E era assim que a gente aprendia. Eu cresci aprendendo isso. Na escola, em todos os lugares, no trabalho, por exemplo, era muito difícil se falar de religião nunca, de política às vezes. E hoje eu quero falar para você que isso é uma mentira. Se discute, sim, discussão aqui não é o termo pejorativo e popular da palavra discutir. Discutir não quer necessariamente dizer brigar, chegar a vias de fato, que é agressão física, isso é vias de fato, ou agressão verbal. Discutir, né? O termo quer dizer assim, falar sobre o assunto, ouvir sobre o assunto, retrucar sobre o assunto, isso é discutir. Você tem o seu ponto de vista, se apresenta, o outro tem, apresenta. Você, se você tiver meios de combater o que o outro falou, você educadamente, ou mesmo até de maneira mais enfática, combate, o outro também pode fazer isso com você. Não? Isso é discutir. Não precisa um ficar com raiva, com ódio do outro. E a Bíblia nos ensina a fazer isso. Discutir religião. Coisa que há 20 e poucos anos, né, quando eu comecei a fazer o rádio cristão, 20 anos, mais ou menos, 21, sei lá, por aí. Ninguém fazia isso. Ou fazia muito velado, quer dizer, muito escondido, de medo. E eu comecei a fazer. Olha, isso aqui não é bíblico, aquilo é mentira, e falso mestre, e virou uma coisa. E daí para frente, foi ficando mais difícil, porque as emissoras não queriam, né? Porque até hoje, né, que você vê aí
Essa gente paga, né? E paga muitas vezes para você não fazer. É o que acontece no meu caso hoje. Eu não consigo fazer esta programação, cultuar a Deus em emissora de rádio nenhuma, porque eles pagam para eu não fazer. E discutir religião está em alguns lugares da Bíblia que nós precisamos fazer isso. É claro que a gente vai discutir religião com quem conhece religião, né? Porque senão é uma discussão infundada. Senão é soprar no vento, que é mais moderno do que chover no molhado. Então eu convido você para você abrir a sua Bíblia na carta a Tito 1:9. Tito 1:9. Depois eu convido você também para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Você vai ver que isso é muito claro na Bíblia. É muito claro. Tito 1:9, que nós vamos ler agora. Pode ser que haja uma pequena diferença, né, em termos, em palavras, por causa de uma tradução ou outra, mas o contexto é o mesmo. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Quem são os contradizentes? São aqueles que entendem diferente, falam diferente, creem diferente. Entendeu? Eu não posso ficar quieto com aquilo que eu sei. Eu tenho que levar. E eu vou encontrar, sempre encontrei pessoas que são contrárias. Mas por que eu me alegrei essa madrugada? Porque eu vi um monte de gente fazendo isso, detectando esse monte de mentira que tem por aí, e expondo isso, discutindo isso, e mostrando para outras pessoas: olha, se você é pentecostal, neopentecostal ou renovado, você vai ficar muito bravo vendo esses vídeos. Mas sabe por que você vai ficar bravo? Com essas mentiras que você aprendeu. Então nós temos sim que discutir. Olha, o que você está falando? Aonde está isso? Me mostra isso na Bíblia. Agora vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha aqui. A gente discutir política, ou debater, como o irmão colocou aqui, né? Não é falar mal, inventar coisas. Não, é levar a verdade. É mostrar, isso é verdade, isso é mentira. Isto é falso, isto é verdadeiro. Isto é certo, isto é errado. É isso que é discutir. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Né? Vem aqui, tá? Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor,
e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos que responder. Então, uma pessoa fala um absurdo na sua frente, faz um absurdo teológico e você fica quieto. Você sabe que aquilo está errado e você não faz nada. Não é errado discutir religião. Mas eu posso discutir religião com alguém que é da Umbanda, do Candomblé? Claro. Aonde está o fundamento? O nosso fundamento está aqui. Olha, a gente crê, mas e aqui? Isso é conversar. Isso é coisa de gente grande. Não grande no tamanho, nem grande na idade, mas grande na mente. Não é desmerecer a outra religião, a outra crença. Eu posso conversar com um mormon? Claro que posso. Mas como você se fundamenta nisso? Você usa parte da Bíblia, parte não é bíblica, é o que um homem... mas a Bíblia também, mas inspirado por Deus, não há incoerência. Claro que posso. Devo, porque isso é evangelizar. Você acha que quando Paulo esteve em Corinto e fundou lá a igreja, não havia interferência das religiões? Já expliquei para vocês como era Corinto especificamente, mas Atenas, capital da Grécia, né? É um monumento atrás do outro a vários deuses. Você acha que ele não enfrentou problemas lá? Por que você acha que Paulo foi preso? Por que você acha que Pedro foi preso? Porque era baba-ovo? Não, eles enfrentavam as dificuldades. Olha, isso aqui está errado. Isso não é assim. A carta de Judas, que eu cito todos os dias aqui na abertura da programação, eu não estou me colocando aqui acima, não é isso, né? É que tem certas coisas que passam a fazer parte da vida da gente. E citar esta passagem de Judas, versículo 3, faz parte da minha vida. Batalhar arduamente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como é que eu vou batalhar pela fé se eu vejo algo errado e... não, eu não vou me envolver lá não. Não. Ora, não tem como batalhar pela fé. Aqui está falando da verdadeira fé. E se há fé, não tem plural, né? Mas se há fé diferente da verdadeira, ou muitas diferentes, nós temos que, olha, isso aqui não é isso. Uns vão aceitar, outros não vão. Uns vão lá ler para ver se estavam certos ou errados, ou até para ver se você está certo ou errado, porque isso todo mundo tem que fazer. Eu estou falando aqui sobre discutir religião. Eu não quero que você concorde, eu quero que você leia. Eu citei aqui Tito 1,9 e 1 Pedro 3,5. 3,15, perdão. Vai lá, leia, veja o contexto daquilo. Será que ele não está usando isso para
dizer que ele faz e levar a gente a fazer a mesma coisa? Ou isto é bíblico mesmo? Está na Bíblia não como relato, mas está na Bíblia como doutrina, como ensinamento. Você tem que fazer isso. Você tem que ser igual eram os bereanos. Porque Paulo falava e eles, opa, peraí, vamos ver se o Paulo está falando certo aqui. E era Paulo que falava, não era o Mário. Era o Paulo. Se eles estavam vendo, se eles estavam conferindo o que o Paulo falava, quanto mais o que o Mário fala. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se a Bíblia diz, nós já achamos 3 lugares aqui, hein, que nós devemos batalhar arduamente. Olha só os termos que a Bíblia usa, arduamente. Como é que eu vou batalhar arduamente pela fé se eu não corrijo e não repreendo? Porque corrigir e repreender não é algo da minha personalidade, é algo que a Bíblia manda a gente fazer. É só você abrir aí 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele gosta de estar repreendendo todo mundo está errado. Ué, quem está errado, está errado. Eu vou. Não, mas eu só falo que tem gente errada. Não, eu digo aqui que tem gente certa. São poucas as pessoas, são muito poucas. Por causa disso que todo dia, praticamente, pastor, eu estou procurando uma denominação para eu frequentar há tempos e eu não acho. Então, eu estou fazendo parte dos cultos que você faz. Ótimo, mas não deixa de procurar. Eu nunca falo, não, fica aqui. Não deixa de procurar. É difícil? Claro que é, eu sei que é. Porque poucas pessoas fazem um verdadeiro culto. A maioria é isso que você vai ver no YouTube. Você vai ficar, meu Deus, como é que pode? São coisas loucas. Palavrões assim. Eu vi 2 vídeos com palavrão. Eu vi. Então, se eu não vi, você pode ver também. É público. Pastor, mas tem hora que você não usa de mansidão, não. Tem hora que você é meio mal criado. Ué, a Bíblia me autoriza? Mas a Bíblia te autoriza a ser duro assim? Me autoriza. É só você ler Tito, carta a Tito, capítulo 1,13. Tito 1,13. Diz assim, que eu posso repreender os homens severamente. Às vezes é necessário até, o que acontece muito aqui com a gente, porque eu creio que só cristãos, ou a grande maioria cristãos, né, que nos assistem, que vêm cultuar Deus com a gente, né, às vezes a gente tem que até se opor, é o que acontece regularmente aqui, a um companheiro cristão. Mas Gálatas 2,11 também me autoriza a fazer isso. Como autoriza qualquer um de vocês se opor ao que eu falo. Eu só peço coerência. Leia as passagens que eu indico aqui. Porque se você for se opor fundamentado no que você ouviu lá na sua denominação, na doutrina denominacional, eu não vou nem mais tomar conhecimento, sabe? Então eu procuro aqui, é claro que eu não sou perfeito,
É óbvio, eu tenho falhas. Eu tenho falhas de caráter, eu tenho falhas de personalidade. Eu tenho. Se eu fosse começar a minha vida hoje, ou recomeçar, né? Vamos supor que eu fosse encontrar alguém, uma suposição para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos supor que eu fosse procurar uma companheira. E eu achasse uma companheira. Eu falaria para ela todos os meus defeitos, todas as minhas... Olha, a gente vai ficar junto? Eu tenho assim, assado, assim, isso aqui. Falaria tudo. Não esconderia nada. Se ela quisesse ficar comigo, seria daquele jeito. Com todos os meus defeitos. E gostaria que ela falasse para mim também os defeitos dela. Você está entendendo? Porque a vida vai nos ensinando isso. É preciso, é necessário debater e de maneira poderosa contradizer falsos mestres em público. É necessário. É só você ler a Bíblia. Atos, capítulo 9, versículo 29 e capítulo 18, versículo 28. Leia. Você quer contradizer? Não tem problema, mas depois que você lê a Bíblia. Não, mas eu já sei. Vai lá e leia. Aí você contradiz. E se você estiver correto, não está correto. Eu errei. Agora, por que eu nunca vi você falar isso? Porque eu não venho aqui despreparado. Você está achando que eu chego aqui, abro aqui, coloco o dedo e começo a falar? Ah, pastor, eu não concordo, porque o Senhor Jesus nos ensinou a não julgarmos. Então a Bíblia está cheia de contradição, né? Porque, no seu ponto de vista, Jesus ensinou a não julgar. Mas eu já mostrei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passagens bíblicas que não tem como a gente seguir se a gente não fizer um julgamento. Alguma coisa está errada. Ou eu estou errado, ou a Bíblia está errada, o que é impossível, ou você está errado. Jesus disse para não julgarmos, porque a mesma medida que a gente usa para julgar, a gente vai ser julgado. Não foi isso que ele falou? Lá em Mateus 7. Ora, por causa disso que eu sempre digo, gente, texto no contexto. Se o contexto está fora do texto, vai virar um pretexto. E é o que acontece com essa passagem. Jesus não estava proibindo todo e qualquer julgamento. Porque se você for no versículo 15 de Mateus 7, Jesus mesmo vai fazer um alerta. Abre aí, Mateus 7,15. Você vai ver Jesus alertando do seguinte, olha só, como é falta de entendimento. Por causa disso que está cheio de gente aí que diz, não, a Bíblia tem um monte de contradição, tem um monte de erro. Não é contradição, não é erro, é que você entende errado. Você não sabe entender um texto. Volta para a escola. Porque
Porque Jesus, em Mateus 7,15, diz assim: acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos profetas. Não diz aí na sua Bíblia isso também? Como é que eu posso me acautelar, ter cautela de falso profeta, falso mestre, falso professor, falso, se eu não puder identificar quem que é falso? É impossível. Como é que eu vou dizer, esse é falso, esse é verdadeiro, se eu não posso identificar? E para identificar, eu tenho que julgar. Eu tenho que emitir um juízo. Não tenho para classificar alguém como, olha, você não está conhecendo a Bíblia. Eu não tenho para dizer, esses caras são safados. Eu não tenho que emitir um juízo. Eu não tenho que identificar isso. Como é que eu identifico isso? Fundamentado no que eles falam, da maneira que eles trabalham com a palavra santa. Jesus não está dizendo para eu não fazer isso. As pessoas leem só esse trechinho, né? Não julgue para você não ser julgado, porque qual a medida que eu estou usando para julgar essa gente? Qual é a medida? Qual é o meu cânon? O que quer dizer cânon? É vara, uma vara de medir para julgar essa gente. Eu estou usando a Bíblia. Se você quiser me julgar biblicamente, ora, mas faça, fique à vontade. Por causa de, biblicamente. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Eu estou usando a Bíblia. Use a Bíblia também. Como é que eu vou dizer que o sujeito opa, esse aqui trabalha com a verdade. Eu digo aqui, difícil de achar a verdade hoje. A verdade hoje é exceção. E é mesmo. É mesmo. Quando um juízo é estabelecido em bases corretas, em padrão correto de julgamento, qual que é a base correta? Qual que é o padrão correto de julgamento? Isaías nos ensina. Abre aí, Isaías 8:20. Eu, para dizer que essa profetaiada, essa pastorzada, essa apostolaiada, essa mestraiada, essa missionariaiada, tudo falso. Eu estou usando a Bíblia. Estou usando a Bíblia, não estou usando. Isaías 8:20 diz que o padrão é a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não tem problema nenhum. É uma época que é um desgaste enorme isso. E eu ia nessas igrejas. Eu ia assim. Deixava o sujeito começar a falar lá. Primeira bobagem, primeira invencionice que ele falava, eu levantava lá, com licença. Isso aí não é verdade, isso não está na Bíblia. Aonde está? Mas virava um tumulto. Quantas vezes eu fui tirado desses lugares por segurança, né? Essas grandes denominações, é tudo segurança. Eu ia lá sozinho, eu, Bibliazinha, quantas vezes parei. É muito desgastante fazer isso, mas fiz. Preste atenção, para você não ficar com essa bobagem. Olha, a gente não pode julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Mas então você, desculpa. Se você acha que você não é capacitado para julgar, então você vai para o inferno.
Tá vendo? É essas coisas que eu não gosto dele. Não, você deve não gostar de muita coisa, porque é isso mesmo que eu acabei de falar. Se você se acha incapaz de julgar, você vai para o inferno. Porque o contrário não é possível. O que vai acontecer no milênio? O que vai acontecer com os mortos, salvos, ressurretos na vinda de Jesus? Quem vai estar com Jesus? Se você não se sente capacitado para julgar, você vai para o inferno. Você não pode estar com Jesus. Porque isso que eu estou trazendo aqui não foi eu que escrevi, foi o nosso Senhor que escreveu. Eu estou encorajando você, entendeu? A não ser bobo, a batalhar pela fé que uma vez por todas nos foi dada. Eu estou te encorajando a seguir a Bíblia, nada mais do que isso. Não estou te encorajando a fazer nada contrário à lei. A lei dos homens, é óbvio. Ninguém está dizendo aqui que você tem que sair quebrando o santo, tacando fogo, mas nunca. O que é isso? Eu estou falando em discutir, conversar. Opa, não é assim. Não é assim. Aonde é assim? Me mostra. Não, meu querido, espera aí, essa Bíblia aí é particular, não é a Bíblia. Não, aí está escrito o que o autor desta Bíblia colocou. O autor desta Bíblia, não os autores bíblicos. É isso que nós temos que saber. Como é que você vai saber o que é certo, o que é errado, se você não julga? Você não julga ninguém, nem nada? Como é que você escolhe a pasta que você vai comprar para escovar o dente? Você não faz um julgamento naquela hora? Você compra pela melhor ou você compra pela mais barata? É um julgamento que você faz. É uma opção que você faz. Então você não pode fazer, porque você está julgando. Quem é você? Você conhece pasta de dente? Eu não. Ninguém. Você está entendendo? A gente generaliza, a gente pega trechinhos da Bíblia e quer fazer daquilo uma doutrina. Está vendo por que não pode? Porque a Bíblia diz que nós temos sim que julgar o que é certo, o que é errado. Por causa disso que essa semana, se não me falha a memória, eu falei que toda igreja, denominação, deveria pelo menos ter uma pessoa, né, com o dom de discernir espírito. E Paulo, presta atenção, Paulo não é Mário. Mário não é nada. Mário é menos que um grão de areia numa praia. Paulo, em 1 Coríntios 10:15, Paulo, admite que os seus escritos fossem julgados. Não falei dos bereanos? Aqui, é aqui, ó. E Paulo vai além. Isso, boa, Edgar. Mais uma vez você... Eu sou ruim de exemplo, viu, Edgar? Mas você me ajuda muito, viu? Obrigado. O Edgar, Edgar está lá em Curitiba, né, Edgar? Se eu não estou enganado, né? Tá, que eu vejo suas fotos aí. O Edgar está colocando assim: para identificar o dinheiro falso, os caixas do supermercado, é verdade, caixa de banco, que hoje é tão difícil caixa de banco, né? Estava lendo agora de manhã que fecharam mais de 1000 agências, parece. Entendeu? Mas eles treinam com dinheiro verdadeiro, não é com dinheiro falso. Com o dinheiro falso muda a falsificação. Eles treinam com o dinheiro verdadeiro, é o que nós temos que fazer. Treinar com a Bíblia, que é verdadeira, para identificar o falso. Parabéns. O seu exemplo foi maravilhoso, viu, Edgar? Muito obrigado, mais uma vez. E Paulo, para a gente encerrar, senão ninguém mais aguenta também, né? Paulo disse assim, leia o que eu estou falando, leia, vai lá, fala, ele está falando, né,
que Paulo autoriza julgamento, que Jesus não impede julgamento, desde que seja feito com base bíblica, né? Vai lá ver o contexto, vê se está certo o contexto. Eu não sou perfeito. Eu posso amanhã ou depois errar, claro, eu faço, eu reviso, eu olho, mas eu posso errar. Mas vai lá, Paulo disse assim: o que é espiritual julga bem todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Então, discutir religião, tem que discutir e tem que apontar erro, sim. Agora, se você não tem conhecimento, adquira para fazer a coisa, para engrandecer a obra de Deus, né? Porque isso não é para engrandecer a gente, é para tirar pessoas do engano e levarem as pessoas para a luz da verdade. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos o Senhor por esta palavra que o Senhor nos trouxe, né? É muito bom mexer com a verdade, né? A verdade nos tranquiliza, a verdade relaxa. Quantas pessoas precisam falar a verdade para alguém, vai lá, fala, fica tranquilo, fica em paz, né? Eu fiz meu imposto de renda, nossa, aquilo estava me incomodando tanto, eu tinha que fazer aquilo logo. Olha, depois que eu fiz, eu falei para a moça, saiu um peso. Mas por quê? Eu falei, porque isso é um peso nas minhas costas. Não tenho nada para pagar, também não tenho nada para receber, mas a gente fica livre, né? Então agradeço ao Senhor, a Deus, por esta semana. Abençoa os meus irmãos e irmãs, as famílias representadas. Cuida, Senhor, e nos encoraje, Senhor, a sermos mais fiéis ao Senhor e colocarmos a nossa fé em prática. Traga-nos de volta aqui na segunda-feira, só se for da Tua vontade. Esta é a minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.